O trovadorismo foi um movimento poético que ocorreu na Península Ibérica durante a Idade Média, entre o fim do século XII e o início do século XV. Sua produção corresponde às cantigas, poemas compostos por trovadores para serem cantados com acompanhamento musical. O mais antigo texto literário escrito na língua que viria posteriormente a seu idioma português é uma cantiga trovadoresca, a Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Garvaia, de Paio Soares de Taveirós, em 1189 ou 1198. A data não é apresentada com precisão, há uma incerteza quanto ao ano exato em que esse texto foi feito. A língua em que essa e as demais cantigas foram escritas é o chamado galego-português, que nos séculos seguintes se desmembra em diversos idiomas. Né? O galego-português se transforma, posteriormente, com a evolução histórica, em outros idiomas. O português, o castelhano e o próprio galego, que é uma língua falada atualmente na Galícia, uma região ao norte da Espanha. À esquerda, nós temos a Cantiga da Ribeirinha em galego-português, no modo como foi escrita no final do século XII. Percebe-se aí, apesar das semelhanças com o português atual, que é uma língua que tem muitas diferenças em relação à nossa linguagem de hoje. No mundo non me sei parelha, mentre me for como me vai, cajamoiro por vose, ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia? Quando vos eu vi em saia. Se a gente for analisar comparando com o texto do lado direito, você percebe muitas diferenças, né? Só que do lado direito nós temos a mesma Cantiga da Ribeirinha, traduzida, digamos assim, né? Adaptada, atualizada em relação ao português contemporâneo. E aí o poeta diz mais ou menos o seguinte: no mundo não sei quem se compare a mim, enquanto eu viver como vivo. Aqui eu morro por vós, ai, minha senhora branca, de face branca e rosada. Quereis que vos retrate? Quando eu vos vi em roupas íntimas, infeliz o dia em que acordei, pois então vi que vós não sois feia. E, minha senhora, desde aquele dia, ai, as coisas ficaram mal para mim. E vós, filha de Dom Paio Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós, pois eu, minha senhora, de presente nunca tive de vós, nem terei o valor de uma correia. Então, esse é um texto em que o eu lírico se dirige a uma jovem que ele viu em roupas íntimas e pela qual ele se apaixonou, porém, ele diz, o eu lírico se coloca para ela como alguém que não tem valor nenhum para ela. Então ele se apaixona, mas não é retribuído nesse amor, nessa paixão que ele tem por ela. Vejamos agora o contexto histórico do trovadorismo e as características gerais desse movimento. Né? Nós temos aí um mapa da Península Ibérica, né? A região que nos interessa no estudo do trovadorismo. Nesse período, né, o final da Idade Média, aí nós temos entre 1275, no caso do mapa, né, embora o trovadorismo tenha se iniciado algumas décadas antes dessa data, né, e 1492, aí que nós já temos final do século XV, certo? Então, a divisão política da Península Ibérica era essa, né? O Reino de Portugal, o Reino de Castela, Leão e Castela, Reino de Navarra, o Reino de Aragão, né? E ao sul nós temos ainda o Reino Mouro, o Reino dos Árabes, né? Que estavam já prestes a serem totalmente derrotados pelos cristãos que buscavam reconquistar a península. Então vamos lá. É a época da sociedade feudal, patriarcal, né? Em que o status era medido pela propriedade da terra, né? O feudo. Então a gente sabe que havia nessa época os grandes senhores feudais, donos de imensidões de territórios, né? Que viviam lá em seus castelos, que eram construções fortificadas, e havia aí uma hierarquia, né? O suzerano e o vassalo. Então era a época do sistema de suzerania e vassalagem.
O vassalo era um nobre de uma linhagem, de uma casta um pouco inferior, que recebia determinadas benesses do suzerano, né? Terras, propriedades, o título de nobreza, mas em troca ele tinha que dedicar, né, total fidelidade a esse suzerano. Ele tinha que lutar ao lado do suzerano nas guerras, ele tinha que arregimentar pessoas para formar exércitos quando fosse necessário para proteger esse suzerano. Inclusive, as cerimônias em que um vassalo era nomeado, recebia um título de um suzerano, eram cerimônias muito ritualísticas, né, em que o vassalo se ajoelhava, beijava a mão, né, o suzerano colocava a espada no ombro dele, então tinha toda uma cerimônia e um ritual. É uma época de baixíssima mobilidade entre as classes, né, quem era camponês não se tornava nobre, né, o nobre não se tornava camponês, e as classes eram muito definidas. Era o clero, né, a igreja, os padres, os monges, a nobreza, os reis, os duques, os condes, e os camponeses, o povo, né, que era a grande maioria da população. O idioma era o galego-português, com o qual nós já tivemos contato, né, no texto que a gente acabou de ver. É a época da Reconquista, campanhas bélicas empreendidas pelos cristãos para recuperar o território ibérico ocupado há séculos pelos árabes. Os árabes chegaram à Europa pelo norte da África, certo? Passando ali do Marrocos para o sul do que hoje é a Espanha, né, no Estreito de Gibraltar, e ocuparam grande parte da Península Ibérica durante muitos séculos. E aí os cristãos empreenderam uma reconquista, né, através de campanhas bélicas que durou vários séculos. Essa expulsão dos árabes e a retomada do território pelos cristãos não foi uma coisa feita de maneira pontual, rápida, não. Ela demorou séculos, né, foi gradativa. Certas regiões foram conquistadas em épocas diferentes. Predomínio da tradição oral. O número de pessoas que sabia ler e escrever era baixíssimo. A cultura letrada estava restrita ao clero, os padres, os monges e a nobreza. Então, a população camponesa ou os pequenos artesãos, que eram a grande maioria da população, não tinham conhecimento de leitura e escrita. E era aí, eu estimo aqui, em torno de 90% da população ou mais. O autor do poema, aquele que criava o texto, né, chama-se trovador, daí o nome trovadorismo. Mas havia também aquele que apenas cantava, pegava o seu instrumento musical, né, o alaúde e tal, e ia tocar em praça pública ou nas cortes, apresentando para a nobreza, e cantar aquela poesia. Porém, ele muitas vezes não era o cara que criou o poema, né? Muitas vezes ele era apenas um executante. E esse era chamado de jogral. Então, às vezes, a música era executada, apresentada pelo próprio criador da canção, da letra, da música, da cantiga. O termo mais correto é esse, da cantiga, no caso o trovador. E às vezes era alguém que apenas ia cantar as cantigas feitas por outros. E esse se chama jogral. União entre poesia e música. Nessa época, poesia e música formavam uma única obra de arte. Eram duas dimensões da mesma obra de arte. Então, quem compunha o poema utilizava-se também de uma melodia e de um ritmo, de uma harmonia, para inserir as palavras dentro dessa melodia, desse ritmo, para que ela fosse cantada. Em relação à produção poética do trovadorismo, vamos iniciar pela poesia lírica. Temos dois tipos de cantiga lírica, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. As cantigas de amor são aquelas em que o eu lírico, ou seja, a voz do texto, é masculina. É um homem quem fala no poema. Esse homem se dirige a uma dama, uma amada, a qual ele trata como senhora ou como dona, né? Isso já mostrando que ela é apresentada como superior a ele. E nós temos então aí uma relação de vassalagem. Relação que reflete a estrutura social do feudalismo.
a amada seria a suzerana e o eu lírico seria o vassalo, que se coloca aos pés dela, que implora pelo seu amor, pela sua atenção, porém não é correspondido. Nós temos então o jogo do amor cortês, que seria a exaltação das qualidades físicas, a beleza física, e das qualidades morais dessa dama. O poeta se dirige a ela demonstrando toda a sua coita de amor. Coita seria o sofrimento, né? Daí a palavra coitado, que é o sofrido. Ele sofre de amores por ela, pelo fato de que ela é inacessível para ele. O ambiente no qual esse jogo do amor cortês é envolvido, o ambiente no qual ele se dá, é o ambiente aristocrático das cortes. É como se o eu lírico estivesse no palácio, né? No castelo, se dirigindo à sua amada. Ocorre pouca incidência de paralelismo. O paralelismo seria a repetição do verso. O verso repetido inteiramente ou parcialmente. Pode acontecer paralelismo na cantiga de amor, porém ele acontece numa quantidade bem menor do que na cantiga de amigo, que nós veremos daqui a pouco. Esse tipo de cantiga surgiu na região sul da França, região chamada de Provença, portanto dizemos que sua origem é provençal. Temos aqui um exemplo de uma cantiga de amor. Do lado esquerdo o texto está em galego-português. Do lado direito temos aí a atualização para o português contemporâneo. Então nós podemos ver já na primeira estrofe, né, que o eu lírico se refere a um tal homem que ele conhece, ele dá aí uma aura de mistério. Um tal homem eu conheço, ó Formosa, que por sua causa está quase morrendo. Veja quem é e lembre-se, eu, minha dona. Então ele próprio é esse homem. Então já fica claro aí que o eu lírico é masculino, se dirige a uma dona, uma senhora, ele chama de minha dona, dando a ela um caráter de superioridade a ele, e ele mostra que está sofrendo por ela, está sofrendo por amor. É a coita amorosa. Então, tipicamente, uma cantiga de amor. Na última estrofe, ele nos mostra que ela é quem pode tirá-lo desse sofrimento. Quando ele diz que por vós morre, afastai-o disso. Veja quem é e não ignores. Então a ideia é de que ele está à beira da morte, porque seu amor por ela, ou a pessoa dele é ignorada por ela, né? Seu amor por ela é ignorado. E só com a correspondência a esse amor é que ele pode ser afastado dessa morte que está prestes a chegar. Já na cantiga de amigo, nós temos um eu lírico feminino. A voz enunciadora do discurso é a voz de uma mulher, apesar de o autor, o poeta, aquele que escreveu, que criou o texto, ser sempre um homem. Então nós temos aí uma situação em que um homem escreve dando voz à figura feminina. Essa mulher se dirige geralmente a uma outra mulher. Seu interlocutor é uma outra mulher ou um elemento da natureza, que pode ser um animal, uma planta, as ondas do mar, as nuvens. Essa mulher vai se dirigir a esse outro ser ou a essa outra mulher para falar do seu sofrimento e da saudade que ela sente do seu amado que está ausente. É uma situação que reflete a realidade da Península Ibérica na época, em que muitas vezes os homens cristãos tinham que cumprir um serviço militar e tinham que prestar esse serviço lutando contra os árabes, nessa busca da reconquista do território que tinha sido dominado pelos árabes. E por isso suas amadas ficavam, né, sem a presença deles, com saudade, naquela angústia, naquela incerteza de seu retorno. Então, são cantigas que vão retratar essa situação. Os textos têm muita repetição de versos, é o que a gente chama de paralelismo. Assim como a cantiga de amor também costuma ter, mas a cantiga de amor tem em bem menor quantidade. Nas cantigas de amigo, esses paralelismos são muito mais frequentes. Os versos se repetem totalmente ou parcialmente, às vezes ele só muda a última palavra do verso, né? E esse verso ele é retomado logo depois com essa última palavra modificada. Às vezes aquele que é o último verso de uma estrofe passa a ser o primeiro verso de outra ou o segundo verso de outra, né, que é um encadeamento, ele faz um encadeamento poético. O verso aparece em uma estrofe em uma posição e aparece em outra estrofe em outra posição.
A origem desse tipo de cantiga é da própria Península Ibérica, diferente da cantiga de amor, que surgiu na França. A cantiga de amigo surgiu na própria Península Ibérica. Temos aí um exemplo de uma cantiga de amigo, em que o lírico, no caso uma mulher, dirige-se à natureza, a elementos da natureza, as flores do verde pino. Pino aí é pinho. No final, como o texto é maior, não dava para colocar no único slide o texto na linguagem original e a sua tradução para a linguagem contemporânea. Então eu coloquei ali uma espécie de um glossário das expressões que causam mais dúvida, porque dá para a gente entender o que o texto está dizendo, com exceção de algumas expressões, mas aí eu coloquei um glossário para explicá-las. Então dá para a gente fazer a leitura dessa maneira. Então ela pergunta para as flores: ai, flores do verde pinho, se sabedes novos do meu amigo, quer dizer, se vocês sabem notícias do meu amigo, ai Deus, e onde ele está? Essa expressão o é quer dizer e onde ele está. Acho que a segunda estrofe é quase igual à primeira, com a mudança apenas da última palavra do primeiro verso e a última palavra do segundo verso. Em vez de pinho, vai ser agora ramo. Em vez de amigo, vai ser amado. Então, a estrofe é quase toda igual, quase toda repetida. Aquele que é o primeiro verso da primeira estrofe, aliás, aquele que é o segundo verso da primeira estrofe, passa a ser o primeiro verso da terceira estrofe. Se sabedes nova do meu amigo. Da mesma forma, o segundo verso da segunda estrofe, se sabedes novas do meu amado, vai ser o primeiro verso da quarta estrofe. Se sabedes nova do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, quer dizer, mentiu do que combinou comigo. Aí nós temos a ideia de que essa mulher tinha, vamos imaginar aí, provavelmente proposto ou acertado o casamento com seu amado, marcado o casamento para determinada data, mas ele foi para a guerra e o tempo está passando, a data está chegando e nada, nenhuma notícia dele ela tem, então ela pensa que ele mentiu para ela, né? Ela pergunta para as flores se elas sabem notícias dele e já afirma que ele mentiu aquilo que ele combinou com ela, que era o casamento, né? Na outra estrofe, esse verso é quase todo repetido. Aquele que mentiu do que me há jurado, quer dizer, aquele que mentiu naquilo que jurou para mim. Aí as flores respondem a ela: vós me perguntades pelo vosso amigo, quer dizer, você me pergunta pelo seu amigo, eu bem vos digo que é são e vivo, quer dizer, ele está bem, ele está vivo. Aí ela pergunta: e onde ele está? Né? Vós me perguntas pelo seu amado, e eu bem vos digo que é vivo e são. Ele está bem. Aí ela pergunta: ai Deus, e onde ele está de novo? Aí esse segundo verso, e eu bem vos digo que é são e vivo, e eu bem vos digo que é vivo e são, passa a ser o primeiro verso da próxima estrofe, das duas próximas estrofes. E eu bem vos digo que é são e vivo, será vos cantoprazo saído. Quer dizer, ele está bem e estará com você antes do prazo acabar. E ela continua perguntando: ai Deus, e onde ele está? Eu bem vos digo que é vivo e são, e está com você, e estará com você antes do prazo passar. Ai Deus, e onde ele está? Você tem aí eu lírico feminino se dirigindo ao elemento da natureza, as flores do pinho, as flores do ramo, expressando para esses elementos, para essas flores, seu sofrimento, a sua saudade do seu amado que está ausente, né? No contexto aí de que aí a gente pode fazer a inferência de que ele foi para a guerra, né? E ela fica na incerteza. Por que a gente pode pensar na ideia de uma guerra? Porque é o que justifica aí a flor dizer para o lírico que ele está vivo, são, está com saúde, né? Ou seja, ele está numa situação em que ele poderia ter morrido, poderia estar ferido, mas não está, ele está bem e vai voltar para ela. E a gente percebe que é um poema em que a estrutura é toda de repetição, né? Se você for fazer um apanhado aí geral, você tem
4 ou 5 versos aí ao todo, 6 versos ao todo, que vão só se repetindo com a mudança de uma palavra ou com a mudança de posição. É isso que a gente chama de paralelismo, né? Que é muito mais presente na cantiga de amigo do que na cantiga de amor. A criação de canções, obras de arte que envolvem uma letra, né, um trabalho poético, e uma música, uma melodia, uma harmonia, são, nos dias de hoje, uma arte que se assemelha demais com o que se fazia no trovadorismo. Inclusive, alguns autores, alguns grandes compositores de hoje, produzem esse tipo de canção em que eles dão voz, mesmo sendo homens, dão voz à figura feminina. Uma das pessoas que é mestre em fazer isso é Chico Buarque de Holanda. Nos anos 70, Chico criou uma canção chamada Olhos nos Olhos, em que ele vai retratar esse contexto da mulher conquistando sua liberdade, né? É na época em que passou a ser possível o divórcio, que até então não era. A mulher, no máximo, podia se desquitar, mas não podia se divorciar. Então, Chico, nesse contexto, ele cria a música Olhos nos Olhos, que é a ideia de uma mulher que refaz sua vida, dá a volta por cima depois da separação. Apesar de o marido não acreditar que ela conseguisse viver sem ele, conseguisse ser feliz com ele, mas ela é um discurso dela para o ex-companheiro, mostrando para esse ex-companheiro que a vida é possível, que a felicidade foi possível sem o convívio com ele. A música diz mais ou menos assim, vou cantar aqui para vocês pelo menos a primeira estrofe, e ela seria, a gente pode dizer, algo semelhante com a cantiga de amigo, embora não falando do tema da saudade, do amado, mas no que diz respeito ao fato de termos uma voz feminina em um texto que foi composto por um homem. Então ela diz assim: quando você me deixou, meu bem, me disse pra eu ser feliz e passar bem, quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, podes crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Então tá aí um exemplo de um trabalho que se assemelha àquilo que Dom Diniz fazia 800 anos atrás, né? Um homem dar voz à figura feminina. Agora, evidentemente, hoje a própria mulher já conseguiu, conquistou seu espaço de expressão artística, seu espaço de desenvolvimento intelectual, e nós temos hoje uma grande quantidade de excelentes compositoras que podem mostrar a voz feminina por elas mesmas. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.